Fala, people! Estamos de volta aqui, voltamos com esse quadro que era tão aguardado pelo público. Aclamado, implorado. A multidão clamava para que a gente voltasse com o nosso podcast. Extremamente solicitado. Estamos de volta agora com um novo nome, novo formato, Espaço Upcast. É o seu espaço para a gente falar de saúde mental, falar de desenvolvimento humano, tudo que envolve esse universo complexo da mente humana, a gente vai conversar por aqui. E vocês já podem ver, eu não tô sozinho, tô aqui com o Dani. Fala, Denão. Com a Paula. E aí, Paulinha? E aí, tudo bem? Você que não me conhece, eu me chamo Denis Ataíde, sou psicanalista clínico, pós-graduado em neuropsicanálise, mestrando em psicanálise. E vamos se apresentar pra galera, vocês também? Poucas pessoas não nos conhecem. É verdade, a gente é muito conhecido, a gente é extremamente conhece a famoso. gente ainda. Quem não conhece a gente ainda, meu nome é Daniel Souza, sou psicanalista clínico, master em programação neurolinguística, palestrante e tudo mais aí. E let's bora. Eu sou Paula Ota, psicanalista, sexóloga e terapeuta de casais aqui na clínica Espaço Up. Muito legal. Nós formamos aqui uma clínica que se chama Espaço Up. Estamos aqui em São Bernardo do Campo, mas a gente faz atendimento online Brasil e mundo afora. Temos vários psicanalistas aqui, temos uma escola de psicanálise, vários cursos, enfim. Vamos aqui conversar hoje sobre um tema extremamente importante. Aproveitando que estamos em janeiro, eu não sei se você já ouviu falar sobre a campanha do Janeiro Branco. É uma campanha nacional sobre saúde mental. Dani, para quem não conhece, o que é o Janeiro Branco? Fala pro pessoal. Cara, Janeiro Branco é uma iniciativa muito legal. Eu acho que pro primeiro episódio do nosso podcast, no janeiro, começar falando disso. Perfeito, né? É perfeito. Perfeito. Então a gente já está começando no ponto certo. E o Janeiro Branco é uma campanha que traz a reflexão e os olhares para a saúde emocional. Né? Na maioria das vezes, e muitas pessoas pensam que nós não devemos falar sobre isso. É um assunto que é tabu, né? Não fala, meio não velado, não fala. E o Janeiro Branco não, vem para trazer o olhar para isso mesmo, para mostrar o quanto nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional. E tem um detalhe interessante, que o fato de ser Janeiro Branco é uma alusão a uma folha em branco. Legal. Como se a pessoa tivesse a oportunidade de escrever coisas novas na própria vida. Então achei fantástico assim isso e, poxa, uma bela oportunidade pra gente falar sobre isso. O que você quer escrever esse ano aí nessa folha em branco? Aproveitando que estamos em janeiro, Aproveitando que a gente está em janeiro. Agora é hora de falar disso aí. Legal. Geralmente a gente faz em janeiro vários planos para a vida como um todo, né? E quais são os seus planos em relação à sua saúde mental? Essa é a grande reflexão aí para nós desse Janeiro Branco. Quando a gente fala em saúde mental, existem vários mitos, né? As pessoas criam mitos sobre saúde mental e acabam se apegando a esses mitos como se fossem verdades. Paula, tem muita gente que diz que quem tem uma boa saúde mental não fica triste, a pessoa tá sempre feliz, pra cima. É isso mesmo? Quem tem uma boa saúde mental não sente tristeza? De jeito nenhum. Quem tem uma boa saúde mental entende que a tristeza é normal, é recorrente ao dia a dia. Se eu bati meu carro, não tem como eu ficar feliz só porque minha saúde mental tá ok. Tem gente que tem aquela positividade meio tóxica, né? Demais. Tudo é... Tem que ser gratidão, preciso agradecer, em tudo dar graça. Não é legal isso também. Porque a gente vai escondendo sentimentos que são totalmente normais. Legal. E não tem sentimento bom e ruim, né? Cada sentimento representa algo. Nossa mente, ao gerar um sentimento, está representando alguma coisa, né? Então... E tudo é importante. Exato. Eu sempre trago isso para os meus pacientes. Cara, tudo é importante. Mesmo que não seja positivo. Mesmo que um dia não foi feliz. Esse dia não deixou de ser importante. Ele também é importante. Essas emoções estão apontando para coisas também que são importantes. Pô, legal. Verdade. Isso é muito legal. O Janeiro Branco, eu acho que engloba tudo isso, né? Vamos falar de tudo.
Mesmo do que não tá legal. Legal, isso é verdade, hein? Entender que faz parte, é importante. Se você tá triste, é importante pensar sobre isso, né? A gente não tá falando de se entregar à tristeza ou coisa do tipo, mas tem uma função, tem um papel. Tudo isso tem um papel. Exatamente. Sem isso dúvida. Aí, com certeza. Uma pessoa emocionalmente saudável não é quem não sente, é quem sabe lidar com o que tá sentindo, né? Exato. E consegue ter força até para olhar, né? Para as emoções. Coragem para lidar com tudo isso. Exato. A saúde vem daí, né? Entender o motivo da tristeza. Legal. Às vezes a gente tá triste e não sabe nem por que tá triste. Exatamente. E aí Tem é olhar pra coragem pra dentro. isso? Exatamente. Olhar pra dentro é difícil, né, gente? Poxa, Demais. nem fala. O que vocês acham? Vocês acham que é difícil? Vocês que estão aí assistindo? Não, vocês como profissionais da saúde mental, como foi pra vocês o processo e como é de olhar pra dentro de si? Vamos começar pelas damas. Muito difícil. É entrar na análise e falar, a culpa é minha. É a parte mais difícil. Se eu não tivesse feito isso, ou se eu não tivesse tido essa atitude, ou se tivesse tido essa atitude, poderia ter sido diferente. A culpa é minha. É a parte mais difícil. Ou, por exemplo, escuto demais, eu sou assim porque aconteceu tal coisa no passado. Tá, mas foi no passado, não dá pra mudar mais. A partir de agora eu tô olhando pra isso e preciso mudar. Posso mudar. Não quero ser mais triste por conta de algo que me aconteceu no passado. Tenho 2 caminhos, eu sempre digo, a gente tem 2 caminhos. Enfrentar, seguir em frente ou continuar vivendo de passado. Essa é a parte mais difícil da análise. É doideira, né, cara? É complicado, né? É bom, mas é difícil, né? É bom, Essa é a difícil, sensação cara, que a gente tem, né, cara? Mas eu vejo muito o desafio de você não só detectar questões, mas levar para o dia seguinte da análise, na prática, tudo aquilo que você questionou durante a análise. Então é a hora de você fazer diferente do que você já vinha fazendo. E aí? Aí é a hora do ao vivo, ali é a hora do difícil, onde você vai acertar e vai errar. Muitas vezes você vai conseguir, muitas vezes não. E lidar com a frustração de não conseguir e levar isso tudo para análise de novo, né? Legal, então esse demais, processo é né? muito legal e difícil, mas interessante. É aquele momento que você fala assim, poxa, descobri o porquê que eu não consigo falar não. Descobri. Aí, legal. Isso é porque eu não tinha voz na minha casa. Poxa, um insight, parece um filme. Tô vendo eu pequenininho lá em casa, tentando falar e ninguém me dá ouvidos. E eu quero agradar todo mundo. Por isso que eu não falo não hoje. Tá. E agora? E agora? Vamos falar não? Pô, legal, legal demais. Gente, quais são os sinais, a gente falando aqui de Janeiro Branco, eu costumo dizer que assim, exceto casos de luto, quando a gente perde um ente querido, ninguém cai numa depressão do nada. Sim. Ninguém cai numa crise de ansiedade do nada. A gente vai caindo sem perceber. A gente vai indo, vai levando, a angústia vai aparecendo, a gente vai achando que tá tudo bem. Mas antes da coisa realmente ficar muito difícil, a nossa mente dá sinais, inclusive que vão pro corpo, né? Com certeza. Vamos falar um pouquinho desses sinais? Às vezes alguém tá ouvindo a gente em casa e pensa, poxa, como é que eu sei se minha saúde mental tá legal ou não, né? Quais são os indicativos? O que vocês podem falar aí, pessoal? Sinais assim que, poxa, se você tá sentindo isso, fique esperto. É interessante que a gente sempre vai detectar que acontece quase que nas mesmas áreas. A gente vai, de certa forma, quase que abandonando coisas, deixando de fazer coisas ou tendo problemas para fazer essas coisas. Então, a gente pode abordar, por exemplo, a questão do sono. Está com dificuldade de dormir, está com sono demais, está com dificuldade de pegar no sono de menos. Ou então dorme 10 horas, mas acorda extremamente cansado. Então é um sinal que tem alguma coisa que não está legal. Dormir muito ou dormir pouco? Ou não dormir nada. Já escutei pacientes que vão dormir 4 da manhã e acordam às 6 da manhã para trabalhar, às 7 da manhã para trabalhar. Como que é o dia? Como que tem saúde emocional? Como que tem paciência para lidar com as frustrações do dia ou com o seu trabalho, com as coisas que você tem que viver? O apetite muda, a paciência muda,
A tolerância muda. Tudo isso vai mudando à medida que você não dormiu. Seu corpo não está preparado para aquilo. E aí a sua mente sofre as consequências nitidamente. Você que não dorme, bota aí no comentário. Como tá aí. seu sono? Né? Como é que tá seu sono? Então, o primeiro ponto para avaliar que o Dani trouxe aqui é sono. Como é que tá o seu sono? Olha que interessante, a gente tá falando de saúde mental, mas para avaliar se minha saúde mental tá legal, vou olhar pro meu sono. Vou olhar se eu tô dormindo. Interessante, né? Paula, o que mais de sinal, assim, que você... Alimentação. Tô comendo demais ou perdi totalmente o apetite. Legal. Né? E aí, como eu trato muitas mulheres, a gente é do doce, a mulher é do doce, né? Começou, eu nem gostava tanto de chocolate, agora precisa comer uma barra de chocolate todo dia. E a gente fala, nossa, uma barra é muito. Não, quando a gente tá ansiosa, não é muito. As mulheres sabem disso. Poderia ter até mais, né? Poderia ser um pouquinho maior essa barra. Poderia ter mais, exatamente. E aí, comer compulsivamente. E é difícil pra gente olhar, eu tô comendo demais, por quê? Né? Porque é fome. A sensação é de fome, estou com fome o tempo inteiro. Né? E tá muito associado a ansiedade, a depressão. Pô, legal. Então, olha só. Alimentação e sono. Nos extremos, tô comendo muito ou tô comendo pouco. Tô dormindo muito ou não tô conseguindo dormir. São indicativos de que a saúde emocional não tá legal. Sim. Com certeza. Tem outros, né? Como irritabilidade excessiva. A pessoa fica irritado facilmente. Tudo faz a pessoa estourar. Isso não é legal. Tem um também que é bem curioso, bem comum, inclusive, principalmente em pacientes que estão passando por um quadro depressivo, que é a anedonia. Anedonia, perda do prazer, né? Perda do prazer, cara. Então, gostava de um bolo de chocolate, você chega com um bolo de chocolate, não faz questão. Gostava de sair para ir no parque, não quer mais. Gostava do trabalho, não quer mais ir pro trabalho. Gostava de fazer alguma coisa para sair para se divertir, nem para se divertir não quer mais. Então essa falta de prazer e desejo, né, de fazer as coisas que gostava antes é um alerta muito muito forte, né? Importante, muito né? importante. Então se você está assistindo a gente aí, você começou a perceber que você não tem mais prazer em fazer as coisas que você tinha prazer em fazer, fica esperto, acende uma luzinha vermelha. Isso pode ser um sinal. Aquela angustiazinha constante que não passa, né? Aquela sensação Sim. de que alguma coisa não tá certa, alguma coisa não tá legal. É uma sensaçãozinha que fica incomodando ali, né? Ela não é gritante, mas ela tá presente. Como se algo fosse acontecer. Como se algo fosse acontecer. Tipo, que deixa essa sensação de cara, não tá legal. Isso também é um indicativo, né? Com certeza. E quando a mente não dá conta, isso vai pro corpo. Exato. Vai pro corpo. E acaba se manifestando no que é chamado de doenças psicossomáticas. Alergias de pele, Enxaqueca. Dores crônicas. Problemas estomacais. Exato. Vai começando mioquimia, que é a pálpebra tremer sozinha. Isso aí não acontece com você que tá assistindo a gente aí. Nunca sua pálpebra não tá tremendo agora, não. Tremeu na vida. Nunca tremeu na vida. Mioquimia, essa pálpebra tremer, é duas coisas. Ou é excesso de tela, e aí o excesso de tela faz a pálpebra tremer. Sim. Ou é uma questão de estresse. O povo não tá estressado. Não tá estressado, graças a Deus. Tá tudo tranquilo. No trânsito de São Paulo. Não, tá de boa, tá de boa. Então veja, sinais que a gente conversou aqui, que você tem que ficar esperto. Você tem que, prestar atenção. Se de repente alguma coisa assim tá acontecendo com você, é um indicativo de que precisa de cuidado pra coisa não piorar. Pra coisa não sair do seu controle. Quando a gente pensa em saúde mental, muita gente acha que, por exemplo, depressão, ansiedade, isso é algo novo, é do nosso tempo. A gente até ouve, né? Antigamente não tinha isso, mas tinha sim. A gente tem registros de depressão, lógico que não o nome depressão, mas com melancolia, por exemplo, com Hipócrates, 4 séculos antes de Cristo, alguma coisa assim. Mas a gente tem registros no Egito Antigo, a gente tem registros em todas as civilizações.
O Hipócrates ele vai chegar a definir a depressão como uma afecção sem febre que derruba o espírito. Ele tá falando de uma depressão. Então sempre existiu. Óbvio que existem coisas no nosso tempo que parece que acentuam, contribuem ainda mais, né? E o que tem no nosso tempo hoje que vocês enxergam que parece que contribui ainda mais para as pessoas ficarem doentes assim mentalmente? Comparação. O tempo todo se comparando com um colega de trabalho, com uma amiga da faculdade, porque ela terminou um TCC muito antes do que eu nem comecei. A comparação eu acho que é o pior. É verdade, e as redes sociais acentuam isso muito, demais, né? Demais. Você vê, você entra no Instagram, tem um menino lá de 17 anos que já tem uma Porsche. E ele tá aqui, olha, eu vou te dar curso pra você ganhar dinheiro. Aí você com 36 anos tem um boleto. Fala, cara, eu errei na vida. Tem alguma coisa que deu errado. Alguma coisa não está certa. Quando a gente pensa nisso é interessante, né? A gente, década de 80, 90, enfim. Pra gente saber da vida dos outros, tipo, o fulano foi num restaurante chique. Cara, demorava, a pessoa precisava ir, voltar, as pessoas em volta ficar sabendo, alguém ligar. Sim. Hoje é... Sabe o que me chama muita atenção? Eu tenho notado a dificuldade que a gente desenvolveu de lidar com o ócio. É verdade. Então tudo que a gente faz é muito rápido e tem que ser muito intenso para preencher às vezes o ócio. E às vezes o ócio se torna um problema. Então você não consegue ficar sem fazer nada uma hora. Não, eu tenho que estar olhando o celular, eu tenho que estar na internet, eu tenho que estar publicando alguma coisa, eu tenho que estar curtindo alguma coisa. Sim. Ou eu tenho que estar produzindo alguma coisa. Né? A gente vê aí na chuva na internet de ganhe dinheiro o tempo inteiro, ganhe dinheiro dormindo, ganhe dinheiro acordado. Sim. E ganhe dinheiro e ganhe dinheiro. E faça tudo para ganhar dinheiro. E você que vai ficar uma hora sem fazer nada, até mesmo vai ficar sem ganhar dinheiro... Tá tudo bem também, faz parte. Se você for analisar antigamente, né, ou uma geração para trás, tinha horas que a gente não tinha o que fazer. Ficava tranquilo, sem fazer nada, olhando pro céu. Você tá assistindo um filme, entrou um comercial. Espera. Você tem que esperar, amigão. Não tem muito que você possa fazer. Hoje, eu tava esses dias comentando até com o Denis aqui, tava vendo uma plataforma de filmes, e aí parou a plataforma... E deu um comercial de 1 minuto e meio, 2 minutos, e eu fiquei assim, não, como assim? Comercial? O que é isso? Não pode. Que isso? Eu tô pagando, eu quero ver um filme sem comercial. E tá tudo bem, é 2 minutinhos. Vai no banheiro, espera um pouco também, ninguém vai morrer. E muitas vezes isso acontece na nossa geração. É verdade. E adoece a gente, né, cara? Você vê, a gente falou aqui comparação, produtividade, dificuldade de ficar sem fazer nada. Tudo isso são coisas do nosso tempo que acabam acentuando, né, as doenças emocionais, as doenças relacionadas à mente, porque a mente não para. Não para. Para pensar o seguinte, quantos % dos seus pacientes, da Paulo, dos meus pacientes, encontram dificuldades nos seus próprios relacionamentos, conjugais, namorado, noivo, enfim. E isso acontece, sempre aconteceu, mas hoje acontece muito mais e é acentuado, né, parece, justamente pela exposição, pela comparação, pelo acesso que a gente tem dentro da vida do outro, que talvez antes não tinha tanto acesso assim. Então, cria uma necessidade de comparação, cria uma necessidade de sucesso, eu tenho que mostrar que eu tô bem, que tá tudo bem, e aí isso tudo gera um monte de problemas. Sim. Muitas vezes as pessoas chegam com a vida bagunçada. Por quê? Porque o celular está mostrando que está bagunçado. E a percepção dela mesma, ela perdeu. É verdade. Muito interessante. É muito louco isso, Ô, Paula, e para as mulheres desse tempo, né? Você pode falar isso muito melhor que a gente. Como que esse tempo está prejudicando a saúde mental dessas mulheres, hein? Comparação é o principal, né? Por quê? Porque a mulher está sempre se comparando que a outra tem um filho mais educado, né? E essa é uma comparação, além de ser virtual, nas redes sociais, vai na praça. Aí o filho do outro bateu no seu filho é porque a mãe não educou.
É verdade, né? Não é? É verdade. E assim, nunca é o pai, é sempre a mãe. Ou quando a gente vê, por exemplo, um pai que leva o filho na escola, aí só tem mãe na porta da escola, aí o pai tá lá e fala assim, isso que é homem, aí chega em casa e compara com o marido. É só... Olha lá, eu vi um pai... Já gera outro problema, né? Já gera outro problema. Verdade. Já gera... Porque as mulheres têm esse poder imaginativo talvez maior do que o dos homens. Pro homem tá tudo bem, não tá nem reparando que é um cara que tá lá na porta da escola, no meio de um monte de mulher. Mas as mulheres têm muito disso. E é legal esse ponto que você trouxe, porque geralmente quando a gente fala da saúde mental das mulheres, a gente vai falar de algo que é legítimo, Sim. mas que é visível externamente. Por exemplo, a mulher ela tem dupla jornada de trabalho, Exato. a mulher tem que dar conta de tudo. Mas o ponto que você trouxe é um ponto interno, né? Interno. A própria, além de tudo que a mulher tem que fazer, ela se cobra internamente, se exato. compara internamente, prejudica ainda mais, né? Tem que se provar o tempo todo, né? Se De provar. que ela E realmente... tudo isso acontece só na mente. Às vezes o marido não tá nem sabendo, aí ela tá irritada com o chefe, aí ela não pediu pro marido lavar a louça, tem um monte de louça pra lavar, e aí ela tá lavando a louça pensando no chefe, com raiva do marido, aí a criança chorou, ela nem pede pro marido e ela já vai socorrer, e dentro da cabeça dela tá um turbilhão. A hora que vai deitar, o cara fala, meu, mas por que você tá de mau humor? Por que tá assim, né? E aí chega aqui, sabe, por que você tá tendo crise de ansiedade? Não sei. Não sei. Só por tudo isso. Só Você tá por fazendo. Ou muitas vezes a gente escuta assim, eu escuto, né? A minha vida é perfeita. E aí vem a culpa. Minha vida é perfeita do meu marido. Verdade. Meu marido é muito bom, meus filhos têm saúde, eu tenho saúde e tô tendo crise. E não sabe nem por quê. E a vida não é perfeita, né? A vida não é Não é perfeita. perfeito. Pô, interessante. Agora, falamos aí sobre essas questões. Vamos para um ponto, talvez o ponto principal. O que fazer, hein? Se a gente reconhece que a nossa saúde mental não tá legal, se a gente reconhece que a gente está sendo atravessado por esse tempo nas comparações, na produtividade excessiva, tem que produzir. Se a gente se vê desse lado, até já com alguns sintomas que a gente conversou, pô, não tô dormindo legal, não tô comendo legal, sei lá, não consigo ficar parado, tô com uma angustiazinha, o que fazer na prática para lidar com isso? Mas eu quero propor para vocês, terapia a gente já vai falar, né? Eu já ia nem. Terapia a gente já vai falar. Já ia aqui, ó. Vamos falar de outras práticas, além da terapia, que podem ajudar. E aí depois a gente fala da terapia. Quais práticas aí a gente pode... Hobby. Ter um hobby. Legal. Principalmente para nós mulheres. Que eu pergunto, quais são os hobbies das mulheres? O hobby é aquilo que a gente faz quando a gente tá fazendo, a gente volta a ser criança, né? A gente Exato. se diverte, relaxa, né? Exato. O hobby é aquilo que a gente faz só porque a gente quer. Que não vai melhorar a nossa vida em nada, não melhora nosso profissional, sabe? Não agrega em nada, entre aspas, né? A gente faz porque a gente gosta. Não Isso é agrega hobby. em nada, entre aspas, mas mexe com tudo, né? Mexe com tudo, exatamente. Com a Nossa. autoestima, com a maneira como a gente olha a vida. E eu queria acrescentar uma coisa aí, Paula. Qual é seu hobby sem ser ver filme e série? Você sabe que eu nem tenho tanta paciência pra ver filme e série? De tão acelerada que eu sou, que aí é um grande problema isso também. Porque o pessoal hoje associa o hobby mais a filme e série, né? Ficar ali no celular e tal. Agora, pescar e tomar um café na padaria, ler, jogar bola, jogar vôlei, Sim. qualquer coisa, né, que a gente perdeu um pouco essa Perdeu. cultura, né, de fazer coisas. Essa falta de tempo, eu acho, que a gente tá o tempo todo ou trabalhando, estudando, servindo alguém, e aí a gente perde essa questão de olhar pra si. O que eu gosto? É O que verdade. eu gosto? Eu vinha num tempo pensando que eu gostava, né? E aí eu comecei a fazer jiu-jitsu como um hobby. E aí Olha acabei. aí, hein, mulherada. Jiu-jitsu, hein? Jiu-jitsu. E aí acabei me machucando, fui parando. E depois, ano passado, eu quis fazer algo novo. E uma amiga me apresentou o balé. Vamos lá fazer uma aula. Cara, que legal. Eu
ouvi uma pergunta ontem assim, mas você sempre quis fazer balé quando você era criança? Ou você fez balé quando você era criança? Eu falei, nunca pensei em fazer dança na minha vida. Mesmo porque eu sou totalmente desengonçada, né? E fui pro balé e gostei. Hoje eu me sinto realizada com o balé, Olha que legal. né? Não perco o balé por nada, porque eu chego lá e eu sou outra pessoa. Quando eu chego no balé, eu Isso sou ajuda outra na saúde pessoa. mental, não ajuda? Exato. Principalmente porque eu faço depois da clínica. Então é à noite. Nossa, aí... Então é mais relaxante. É Legal, mais legal. relaxante. E aí, isso é muito legal para as mulheres. Porque elas encaixam, as que têm um hobby, elas encaixam o hobby quando dá. E não é por aí. Tem que ser porque eu preciso me cuidar. É uma prioridade. Né? Prioridade. Prioridade. Eu deixo de atender paciente para ir pro balé. Você tem que se cuidar, se você Sim. não estiver bem, é isso Que mesmo. paciente que atende depois? Não dá pra atender ninguém. Ô Dani, fala uma prática aí Bom, que não é terapia, mas é terapêutica. não é terapia, mas é terapêutico. Ainda a gente precisa abraçar e bater muito na tecla ainda do exercício físico. Não dá para abrir mão do exercício físico, até porque a nossa rotina mudou, né? Então hoje tudo que a gente quer vem até a gente. Eu não preciso andar para ir na padaria, eu não preciso andar para ir no mercado, eu não preciso andar para falar com os meus amigos, eu não preciso andar para fazer nada. Se deixar, a gente fica só sentado. Dá pra viver com o celular na mão sentado em casa, Sem né? você se mexer. Vai ficar parecendo aquele comercial de uma marca de achocolatado que o sofá abraça assim a gente. Você fica ali, você faz parte. Tem gente que tem dificuldade de sair de casa, de tão cômodo que é hoje. É verdade. Então, o simples fato de você conseguir fazer uma caminhada, o simples fato de você conseguir dar uma alongada, fazer exercícios básicos, ou ir para academia, se você gosta da academia. Daniel, não gosto de academia. Exercício físico é só academia? Não. Vai dançar, vai fazer escalada, vai fazer qualquer outro esporte, mas que você consiga movimentar o seu corpo com uma constância semanal. Isso faz muita diferença. Né? Existem uma liberação de neurotransmissores extremamente importantes. Você ativa o seu corpo e mente caminham juntos, então o corpo ativo vai ter uma mente ativa. Você vai ter um momento para colocar para fora toda a sua energia. Né? A gente precisa se movimentar. Então, se você não está se movimentando, se você que está assistindo a gente aí não está fazendo nada, comece com uma caminhada, mas não abra a mão do exercício físico. É extremamente importante. Legal. Então ter um hobby, exercício físico, dormir bem, Dormir né? bem. Procurar passar no médico para ver Entender o sono. o porquê que você não tá conseguindo dormir, né? E ter uma noite de qualidade, dormir bem. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar que ajuda demais a nossa saúde mental, que são atividades que nos tragam senso de utilidade. Nossa, isso Legal. é fantástico, cara. Senso de utilidade, aquilo que você faz, quando você faz, você se sente útil. Isso ajuda na liberação de ocitocina. Tá extremamente importante. E no Brasil, a gente tem muito campo para fazer isso, cara. Exato. Você pode visitar um orfanato, visitar um asilo, você pode ajudar numa ONG, você pode ajudar pessoas no farol, A gente precisa fazer coisas que, ao fazer, a gente se perceba útil ao outro, né? Com certeza. Isso, sem dúvida, ajuda demais a saúde mental, ajuda muito. Tanto que existem pesquisas que mostram que, por exemplo, idosos em depressão, quando ganham um animalzinho de estimação, tem uma grande melhora. Sim. Porque o idoso ele começa a se sentir não tão produtivo quanto ele era antes. Sim. Então ele começa a não se sentir tão útil quanto antes. Aí ele ganha um cachorrinho ali, ele tem que cuidar, ele tem que... É um ser que depende dele. Ele é importante de novo. Ele se sente importante de novo. Então fazer atividades que tragam um senso de utilidade é extremamente importante. Então olha aí, você que está ouvindo a gente, como que tá os seus hobbies? Como estão? Como está o exercício físico? Como está seu sono? Como está o seu senso de utilidade? Agora que maluco. Vida adulta. A gente não dorme bem, a gente não tem hobby, a gente não faz exercício físico e a gente não faz nada que se sinta útil. O que sobra da vida adulta? Boleto e trabalho. Boleto e trabalho. E aí, como que tem uma saúde mental legal? E ansiedade, né, cara? Pois é. Ansiedade, que é o desejo de alcançar tudo isso,
sem nenhum plano prático, sem nenhuma ação prática, sem entender o porquê que isso está acontecendo. É verdade. E a galera vai ficando cada vez mais preocupada e ansiosa. Agora vamos lá. Tô sentindo que não tô legal. Tudo isso que a gente falou não é terapia, mas é terapêutico. Sim. Agora, essas coisas não substituem a terapia, não substitui a terapia. O que vocês acham? Por que vocês acham que algumas pessoas ainda têm tanta resistência em fazer terapia? Qual que vocês acham que são os mitos aí que fica na mente do povo? Que o povo não quer fazer terapia, algumas pessoas têm tanta resistência. O que vocês acham? Não assim? querem expor o seu problema para uma outra pessoa. Medo da exposição. Exposição, né? Medo da exposição. Medo da exposição. Mesmo que a gente frise aqui na clínica sobre a ética, sobre o sigilo, as pessoas mesmo assim têm medo da exposição. É verdade. Cara, doideira, né? Eu vejo duas coisas muito importantes. A primeira, eu acho que a gente está tão cercado de promessas de coisas milagrosas e que vão mudar a vida da gente num clique, que parece que cai em descrédito um pouco. A terapia acaba se tornando mais uma solução, como outras diversas 99 mil soluções que a pessoa acaba vendo diariamente ali no celular, enfim, na vida, né? E a gente sabe que não é isso. A terapia não é essa solução mágica, não Sim. é a resolução dos problemas num clique, muito Toque de pelo caixa resolveu tudo. Quantas sessões? Será que em 3 sessões minha vida muda? Tem um livro, a do livro ainda me pega. Tem um livro que você pode me indicar, porque a pessoa acha que ela vai ler aquele livro e Vai acelerar o processo e vai ficar zerado, né? Então, assim, eu acho que isso ainda pega. E tem uma outra coisa que eu venho percebendo, assim, né, nessas mais de 7.000 horas de atendimento, como a gente perdeu ou não desenvolveu, né, a capacidade de se priorizar. Parece que isso sempre soa como egoísmo. Né? A pessoa que se prioriza, automaticamente ela é egoísta. Né? E para você ter a coragem e dar o primeiro passo e procurar o processo terapêutico, você vai precisar vencer um pouco esse medo de estar sendo egoísta demais. Por quê? Porque você vai ter que se colocar como prioridade. Não só de reservar um tempo para fazer a terapia, como reservar dinheiro para fazer terapia, como procurar o profissional para fazer terapia. Né? E isso é uma questão de prioridade. De você entender que muitas vezes você não vai poder fazer uma coisa X porque você está se organizando primeiro, você está se entendendo primeiro. Né? E é um processo pessoal, cada pessoa vai ter o seu momento de fazer isso. Mas isso é um ponto que eu vejo que atrapalha muito as pessoas a procurarem a terapia. Mas quando chegam, né? Muda tudo, né? Muda tudo, entendem como que esse processo funciona e como é importante. Né? Não é fácil, mas é muito importante. Legal. Tem uma questão também que eu percebo, que muitas pessoas acabam falando o seguinte: mas eu vou falar o meu problema pra Paula, vou falar o meu problema pro Daniel. Não vai mudar nada. O que ele vai fazer? O que o outro vai poder fazer por mim, né? Exato. Isso é uma questão muito recorrente que as pessoas também pensam, Sim, né? com certeza. Só que a grande questão é que, assim, de fato, a gente não muda o problema da pessoa, mas a gente pode ajudar a pessoa a enxergar esse problema de uma outra forma. Exatamente. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Muda tudo, muda absolutamente tudo. Muda absolutamente tudo. Então, se permita, sabe? Se eu puder falar uma coisa pra você, se permita tentar. Se permita tentar. Tente algo diferente. Poxa, você tá percebendo que não tá legal. Os sintomas que a gente já conversou aqui, você tá percebendo que estão crescendo. Não só estão aí, como estão crescendo. Você vai esperar o quê, né? E não se permita. E se você já tentou uma vez, a gente escuta isso algumas vezes nessa caminhada aí, né? Mas eu já tentei, eu já fiz terapia uma vez, tenta de novo. Quantas vezes a gente não consegue fazer de primeira? Você que dirige, você sentou no carro, você já saiu dirigindo de primeira? É verdade. Você já deixou o carro morrer, você já provavelmente até bateu o carro, mas você não desistiu de dirigir, você tentou, você continuou, você persistiu. E na terapia você também precisa de persistência. Sim. Né? Desistir te leva para o resultado que você já estava antes, que é o lugar que você estava.
Então o único caminho para te tirar do lugar que você tá é tentar de novo. Não desista, Exatamente. tente de novo. Exato. Tem Talvez- outro profissional, isso aí. uma outra pessoa, um outro ambiente. Isso também é importante, né? Às vezes a gente tentou com uma pessoa, não foi legal, e tá tudo bem. Tá Sim. tudo bem. A gente que estuda psicanálise e tudo mais, a gente sabe das questões da transferência, até Exato. inconsciente, né? Então, às vezes você vai fazer sessão com uma pessoa e aquela pessoa inconscientemente te remete por trejeito, por fala, a algo que não é legal e só que você não associa, você só não gosta. Sim, Tenta outra pessoa, Outra tenta abordagem. outra abordagem. exato. Tem gente que vai bem com a Importante. psicanálise e a pessoa entende, vai, o processo dá muito bem. Tem gente que não dá. Tem gente que não Tem vai gente para uma que TCC, vai pra tenta TCC, alguma outra exato. questão, né? Então, poxa, a nossa ideia aqui hoje, na volta desse podcast, é aproveitar esse tema do Janeiro Branco para falar com você sobre a sua saúde emocional. Como o Dani trouxe, né? Janeiro Branco é essa folha em branca. Essa folha em branco, né? Para você poder escrever uma nova história. Então, diante de tudo aquilo que a gente conversou aqui, que a gente trocou uma ideia aqui, tome alguma decisão sobre a sua saúde mental. Ninguém vai tomar essa decisão por você. Costumo dizer que a gente vive nos filmes da Disney achando que o príncipe vai chegar e vai salvar a gente. Não existe príncipe. Não existe o Superman que vai invadir o prédio e vai tirar você de lá. O príncipe, a princesa, o Superman ou a Superwoman Sim. é você. Então faça por você porque ninguém vai fazer. Decida por você a cuidar de si mesmo. Galera, últimas palavras. Passa rápido demais isso aqui, cara. Muito rápido. Muito rápido, né? Como vocês se sentiram aí num papo de terapeutas, né, cara? Sim. É, Não, legal, eu tenho né? curiosidade de saber como é que é. Comenta Tá, pra gente como é saber. que é? Comenta o que você achou. O primeiro episódio a gente precisa muito Tudo do seu feedback, feedback, né? Muito, Exato. muito. Como é que é estar no papo dos terapeutas aqui? A gente sempre troca essa ideia Sim. e fazer isso, compartilhar isso com vocês é muito legal. maravilhoso, é muito legal. Então, pô, comenta alguma coisa aí, o que vocês estão achando, quais assuntos vocês têm vontade de saber, né? Legal. Quais Trazer no podcast. quais temas, se você Isso é importantíssimo. quer que a gente traga aqui pra gente destrinchar aqui com vocês, vai ser top demais. Muito bom, muito bom. Paula, manda um recado pra mulherada aí nesse Janeiro Branco, um conselho pra essa mulherada, um recado pra elas cuidarem da mente delas. Sim. Nós mulheres, principalmente aqui no Brasil, a gente cresceu aprendendo que a gente precisa cuidar do outro. Muitas mulheres cresceram ouvindo que elas precisam lavar, passar, cozinhar, cuidar de filho, trabalhar fora. Essa nova geração tá muito nessa de preciso fazer uma faculdade, trabalhar. E isso é muita coisa para uma pessoa só. E é entender que não vou ser perfeita em todas as áreas. Vai ter alguma área que vai falhar, né? Se eu sou uma super profissional e trabalho 12 horas por dia, não tem como a minha casa estar impecável, né? E se cobrar um pouco menos, e a terapia ajuda nisso, o processo terapêutico, os hobbies ajudam a gente a entender que não somos perfeitas. Show de bola. Você é louco, hein? O que fala depois da Paula? Valeu. Ai, cara, Paula é fantástica. Ó, que eu acho que é legal deixar assim nesse primeiro episódio, assim, principalmente porque nós estamos falando do Janeiro Branco. Tem uma frase que eu li no livro uma vez que me chamou muita atenção, que fala que a intenção sem a ação é igual a nada. Então, pegue todas as intenções que você tem aí nesse Janeiro Branco e tenha a ação de colocar esse papel em branco. Faz um planejamento para esse ano. Começa com uma coisa pequena. Quer ver só? Assiste o podcast. Compartilhe o nosso podcast. Sim. Manda Procura pra alguém, saber né, sobre meu? isso. Manda para alguém. Você que assistiu a gente até aqui, faz o simples. Começa a trabalhar o seu senso de utilidade compartilhando essas informações com alguém que você pode mudar a vida dela. Então, transforme as suas intenções em ações. Esse aí eu acho que é o melhor caminho para a gente começar um 2026 diferente. Sensacional, incrível. People,
comenta, curte, compartilha, ajuda a gente a pulverizar esse conteúdo, que é um conteúdo de utilidade pública mesmo, assim, pode transformar a vida de alguém. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Pode esperar, vão ter vários episódios, vários temas, muitos convidados, muita coisa boa chegando por aí. Precisa de ajuda? Nossa clínica tá aqui, Espaço Up, tá aqui embaixo, ó, nosso telefone. Entra em contato com a gente, manda um WhatsApp, a gente faz terapia presencial e online, Brasil e mundo. Conta conosco aí na sua evolução. E se inscreve no nosso canal. Se inscreve, clica aí em inscrever. Ativa o sininho para você não perder nada. Para você receber tudo isso daí. E até a próxima. Valeu! Valeu, galera!